Nunca foi tão urgente ser cordial, cujo sentido, recorrendo à origem da palavra, é agir com o coração, de forma afetuosa, mas também comprometida. 3 jornalistas preocupados com a escalada da violência nas redes sociais procuraram soluções para que elas fossem um ambiente mais propício ao diálogo e à informação e fundaram, em 2018, a Redes Cordiais. Para sabermos o que é esta organização e o que eles estão fazendo por lá, eu tenho o prazer de conversar hoje com Clara Becker, que é uma das fundadoras do Redes Cordiais, é a sua diretora executiva. Clara é formada em Comunicação Social pela PUC do Rio de Janeiro e em Letras pelo UFRJ. Trabalhou nas revistas Piauí e Veja, Brasília, e nos últimos anos se especializou no combate à desinformação atuando na Lupa, a primeira agência de fact-checking brasileira. Bom dia, Clara. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar a entrevista te pedindo para explicar para o nosso público qual é o propósito do Redes Cordiais e como que vocês têm atuado, né, desde a sua fundação. Eu fui consultar, né, para me preparar para a entrevista, fui consultar o site, eu pensei uma frase que me chamou muito a atenção. Lá vocês dizem: o Redes Cordiais busca reunir pessoas de bolhas e universos diferentes que contribuam para um diálogo plural. Então, a minha pergunta, além dessa descrição que eu estou te pedindo, seria: se vocês estão conseguindo realmente furar essas bolhas ou o seu público é essencialmente o que nós chamamos hoje de progressista? Bom dia, Heloísa. Primeiro, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você. Vamos lá, primeiro um pouco sobre o Redes, né? O Redes ele foi fundado com a missão de contribuir para a construção de espaços digitais mais saudáveis, né? Do ponto de vista da saúde mental, física e emocional. A gente quer que a internet possa propiciar um bem-estar para a sociedade, né? Pensar nisso, como é que a gente consegue ter uma relação saudável, equilibrada com as tecnologias, como elas estão afetando o nosso dia a dia, né? Então, o Redes foi fundado em 2018. Eu e 2 amigos, a gente estava muito preocupado com o nível de violência dentro das redes sociais, com essa escalada de agressão e as redes claramente servindo também como combustível para manifestações violentas fora das redes, né? Elas ficam ali acirrando a polarização e a polarização ela aumenta a violência política, né? A gente sabe disso, diversos estudos apontam para isso, e aí a gente pensando como é que a gente consegue fortalecer a democracia dentro das redes, como é que a gente consegue trazer ferramentas para as pessoas não escalarem na violência, né? Como é que o influenciador consegue responder a um ataque sem escalar nessa violência? O que está faltando ali dentro das redes para que elas sirvam para um diálogo democrático, plural, aberto. E aí a gente viu, lá em 2018, que os influenciadores digitais desempenham hoje um papel de comunicação que se assemelha ao de veículos de imprensa, né? Muitos têm, inclusive, um poder de alcance maior do que canais de televisão hoje. E a gente entendeu que eles são aliados estratégicos para contribuir, né, para o combate à desinformação, para o combate ao discurso de ódio. Então, a gente desenvolveu um treinamento para influenciadores, não só para eles saberem identificar fake news, entenderem os riscos que a desinformação representa para a democracia, mas também para eles entenderem que eles são, né, exemplos nas redes e que eles têm sim uma responsabilidade enorme, né, do exemplo que eles dão, o que você tem milhões de seguidores, se você compartilha uma notícia falsa, o que isso pode, né, a cascata de viralização que isso pode acionar. Então, a gente faz todo esse trabalho e a gente busca sempre, nos influenciadores, quando a gente faz os nossos treinamentos, a gente sempre se coloca o desafio de trazer diversidade para o grupo, diversidade de gênero, de raça, enfim, orientação sexual e também de espectro político, né? Como é que a gente consegue falar com quem pensa diferente, né? Como é que a gente pode restabelecer um canal de diálogo quando as redes sociais elas alimentam justamente
as bolhas e esses universos paralelos, né? Cada um fica ali no seu feed, que é a sua própria bolha, e que pouco se comunica com a outra bolha. Como é que a gente consegue né, trazer uma realidade compartilhada, né? Porque fica nesses universos paralelos. Então, a gente trabalha também com influenciadores conservadores, a gente já conseguiu trazer para dentro da nossa comunidade pastores evangélicos. A gente trouxe o pastor que casou o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. A gente traz, né, a nossa postura também é de plantar sementes, né? Obviamente que né, quem é mais de direita hoje nas redes, eles têm uma persona, né, que eles têm que sustentar nas redes. Então, muitas vezes, quando eles se colocam diálogo, contemporizando alguma coisa, a reação é muito forte que eles sofrem, né? Mas a gente continua fazendo esse trabalho, sim, de conscientização. O nosso público é majoritariamente progressista, mas a gente tem trabalhos pontuais muito interessantes com vozes mais conservadoras, que a gente consegue ouvi-los, que a gente, né, consegue trazer mais para perto. E incrível, quando a gente coloca todo mundo junto, né, a gente tem muito mais em comum do que pensa. Rola um debate muito saudável, né? Só que isso não se traduz nas redes, né? A gente consegue ver isso muito claramente quando a gente coloca as pessoas juntas, né? Essa realidade comum, esses valores comuns, mas nas redes sociais isso não se reflete, né? Porque ali a gente vê essas diferenças amplificadas, a gente não vê os pontos em comum aparecendo. Então, no mundo real, há diálogos possíveis entre esses dois grupos. Isso é uma boa notícia. Eu notei, o ano da fundação do Redes me chamou a atenção, porque 2018 foi o auge, né, do processo eleitoral e todo esse aspecto da política, né, com certeza está realçado. E aí, olhando os projetos, logo me chamou a atenção os projetos do Redes, né, que estão no seu site. Leis e likes, o papel do judiciário e a influência digital. Um tema super importante que já foi tratado aqui no Ampere Convida recentemente, até no episódio 88, com a doutora Lúcia Maria Teixeira Ferreira, que falou exatamente sobre propaganda política e a proteção de dados pessoais. Então, fala um pouco sobre esse projeto, quais são as iniciativas, né, as práticas que vocês estão desenvolvendo. Eu vi que há um guia, né, o que tem sido feito para tentar minimizar, né, os malefícios da desinformação no processo eleitoral. Então, o Leis e Likes é um processo dentro do nosso braço de fortalecimento da democracia nas redes sociais, né? As instituições democráticas, elas são muito atacadas nas redes, né? É um ataque orquestrado, que tem método, né? Que tem capilaridade. Então, como é que a gente consegue responder a isso dentro das redes também? Então, a gente está vendo que das instituições democráticas, o STF, sem dúvida alguma, assim, é o mais atacado. Acho que pela natureza ali das decisões da corte, dos ministros que compõem, né? Claro que o Congresso é atacado, o governo é atacado, mas o STF é outro volume, né? A comunicação, inclusive, do STF dividiu com a gente. Eles recebem 100 mil menções diárias nas redes sociais. Dessas 100 mil, 70% é negativo, 30% é neutro ou positivo. Então, assim, é muito ódio, é muito ataque. E isso está, de fato, afetando a credibilidade da corte perante a sociedade brasileira. E o né? próprio funcionamento, né? Porque não é fácil trabalhar num ambiente desse, uma pressão dessas, né? Exato, né? Então, isso é muito ruim. Isso é as redes sociais correndo por dentro, as estruturas da democracia, né? Então, o objetivo do Leis e Likes é um evento que a gente leva um grupo de influenciadores para dentro do STF, né? E aí a gente quer ajudar, através dos influenciadores, ajudar a aproximar a corte do público em geral, né? Porque os influenciadores hoje, eles falam com audiências que a gente não fala, né? Eles conseguem chegar em lugares que
as contas oficiais do governo não chegam, que os jornais não chegam e os influenciadores estão falando, né, com esse público. Então, a gente monta um grupo bastante diverso, de novo, de influenciadores e de diversos estados do Brasil, para ajudar a trazer mais transparência para os processos, né? Como é que funciona o STF, como é que é o dia a dia de um ministro, o que eles podem decidir, o que eles não podem decidir, entender qual é o escopo de ação, né? Qual a importância de uma Corte Suprema para a democracia, por que no manual do ditador a primeira coisa que ele precisa fazer é fechar a Corte Suprema, né? Então, a gente tenta fortalecer a instituição democrática, né? A gente faz uma defesa do STF enquanto instituição e não dos membros que a compõem, né? Aí cada ministro vai fazer sua decisão, que você pode concordar ou não, né? A gente não quer trabalhar, não se propõe, né, a fazer uma defesa das decisões individuais ou coletivas, enfim, mas com esse propósito de sim trazer mais transparência, né, de trazer, de pedir a ajuda dos influenciadores traduzirem aquilo na linguagem deles, né, que o grande talento dos influenciadores hoje é conseguir traduzir as coisas numa linguagem, as questões do dia a dia, né, em linguagem acessível, autêntica, pessoal, né, diferente da imprensa, do jornalismo, que tem que ter uma separação ali da opinião. Eles trazem muito esse ponto de vista muito pessoal, que traz mais confiança. Sim, porque mais credibilidade, né? Então é muito interessante assim, esse papel que eles desempenham e então é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque a gente consegue colocá-los, né, fazer um tour dentro das dependências do STF, colocá-los para conversar com os ministros. Eu vi as fotos, muito interessantes, muito bacana. E vocês conseguiram levar também pessoas do outro espectro político, quer dizer, variados? Ano passado a gente fez 2 edições desse encontro. Ano passado a gente conseguiu levar o pastor Pedrão, que foi o pastor que casou o Eduardo Bolsonaro, e ele fez contrapontos muito interessantes, né? A gente, numa roda de conversa com o Fachin, ele questionou todos os processos do 8 de janeiro, por que aquelas pessoas estavam presas, por que não estavam, como é que funciona esse processo, né? Enfim, esse ano a gente trouxe um canal mais puxado também para cristãos, mais conservadores, e o próprio o ministro Alexandre de Moraes foi questionado em relação por que, né, e é interessante que eles abrem caixa de perguntas para a audiência antes de conversar com os ministros. Falam, vou estar com o ministro tal, vocês têm alguma pergunta? Eles aquecem a audiência e podem levar a pergunta da audiência deles para os ministros. Então tem um influenciador chamado Misael, que a persona dele nas redes, ele diz que ele é o advogado do Xandão, né? E aí ele falou por que o processo do Bolsonaro tramita tão rápido e o do INSS está parado até hoje, né? E o ministro respondeu. Então, assim, é um espaço de troca de conhecimento, de diálogo muito interessante que a gente consegue promover ali. Muito bacana. Bom, continuando a falar dos projetos, os projetos da rede. Há uma referência também importante ao fact-checking, né? A checagem de notícias. Você trabalhou com isso, como eu falei na apresentação, e nós vimos há poucos meses, né, a Meta se retirando, né, publicamente dessa tarefa, desse cuidado, né, abrindo mão de um dever, né, que ela deveria cumprir e deixando de fazer esse controle. Então, a minha pergunta, eu sei que há também um projeto intitulado Eu Informo, com um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Então, a minha pergunta é, quais são as perspectivas para essa atividade, assim, num curto prazo? A sensação de quem está de fora e não conhece o tema, assim, que você está enxugando gelo, né? Que é uma coisa impossível de se fazer, uma moderação de conteúdo e a checagem de fatos, são atividades assim sem fim. Então, como é que está estruturado isso hoje? Bom, primeiro concordar que foi lamentável a postura da Meta, né, de acabar com esse programa que vinha apresentando resultados muito bons. De fato,
diminuindo a desinformação, a circulação da desinformação em momentos críticos. E o Eu Informo é um projeto que o Redes desenvolveu em parceria com a Agência Lupa de checagem, né, buscando os desertos de notícia do país. Né? A gente falou, vamos sair das capitais, vamos tentar como é que funciona uma checagem numa cidade pequena, de 4.000 habitantes, porque ali não vai ter uma imprensa, né, uma cobertura jornalística tradicional que vai fiscalizar o poder público, que vai trazer desmentidos importantes, né? Então, nesses desertos de notícia, é ainda mais importante as pessoas terem técnicas, saberem técnicas de checagem para elas conseguirem elas próprias, né, checar informação. E aí a gente foi tentando mapear influenciadores de desertos de notícia, porque a pessoa mora num município de 8.000 habitantes, se ela tem 4.000 seguidores, ela já fala com a metade das pessoas na cidade dela. Ela não se vê como influenciador, porque eles usam muito essa régua nacional, né, dos bilhões, mas a gente tem esses influenciadores hiperlocais, que a gente chama, né, que tem um poder muito grande. Ali, cidade pequena, ainda tem a senhora que fica sentada na praça que ajuda né, ela é um grande cabo eleitoral, né, ajuda a definir votos. Então, a gente quis buscar, né, esses influenciadores em desertos de notícia mapeados no Brasil, de municípios pequenos, para essa pergunta eu ia fazer, como é que vocês mapearam? Então, na verdade, o mapeamento, a gente usou o Atlas da Notícia, né, que todos os anos eles fazem o levantamento da imprensa no Brasil, né? Quantos veículos, online, offline, qual cidade, qual tamanho e tal. E aí eles mapeiam também os municípios que estão desassistidos, né? Então, esse mapa traz essas informações que orientaram vocês na identificação dessas zonas que vocês estão denominando de desertos. E são milhares, né? Então, essa sensação de enxugar-gelo, assim, óbvio que a gente acredita no nosso impacto ali nesses municípios, mas a gente, né, são milhares. A gente tem um grande problema com desertos de notícia hoje no Brasil. São muitos municípios que estão desassistidos e aí o canal de informação são os canais oficiais da prefeitura local. A grande imprensa chegava lá, mas a grande imprensa agora está, né, também desprestigiada. Bom, o próximo assunto que eu gostaria de tratar, mais um projeto do Redes Cordiais, é relativo a um tema que está na ordem do dia, que é a proteção de crianças e adolescentes. E o título do projeto é esse, né? Redes de proteção por uma internet segura para crianças e adolescentes. Nós estamos vivendo essa onda, né, que foi erguida pelo vídeo do Felca, né, que viralizou e furou todas as bolhas. Então, é o assunto do momento, a adultização das crianças, né, no ambiente digital. O Redes, eu vi, publicou um guia para influenciadores e comunicadores, como apoiar e proteger crianças e adolescentes online. E esse guia alerta sobre outras questões emergentes, né, como o aumento do consumo direcionado por anúncios nas redes sociais e a exposição a padrões irreais de consumo, que afetam diretamente o público infanto-juvenil. Isso me chamou muita atenção, porque a gente está focando, né, no assunto, né, na sexualização, a adultização, né, como está sendo noticiado, e esquecemos desses outros efeitos que são também deletérios, né, porque vão criando frustrações, vão criando sofrimento para essas crianças. Então, vamos falar disso hoje, né, no dia seguinte da aprovação do ECA Digital. Como é que você está vendo isso? Eu já sabia, né? Assim, porque o Redes de Proteção também foi um outro evento que a gente criou com influenciadores dentro do Ministério da Justiça, né, em parceria com a Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Enfim, o Redes tem essa missão de
contribuir para espaços digitais mais saudáveis, e a gente vai mapeando quais são os públicos mais vulneráveis, né, dentro das redes. E, obviamente, as crianças e os adolescentes, eles estão muito vulneráveis, né, aos malefícios das redes. Então, mas a própria Constituição diz que é dever de todos, né, zelar pela integridade, né, pelos direitos da criança e do adolescente. Não é um dever só da família, nem só do Estado, é de todos nós. Tenha você filhos ou não, goste você de crianças ou não, você não pode ser negligente, né? E isso vale, obviamente, para online e offline, né? E a gente está vendo aí um abandono digital muito, muito grande, uma situação... né, as crianças expostas a conteúdos completamente inadequados, a riscos, né, a radicalização de muitos adolescentes, questão de autoestima, enfim, são uma série de danos que as redes sociais hoje estão provocando, né, nos nossos jovens. E a gente chama de redes de proteção justamente que a gente entende que não só cada um tem que fazer o seu papel, assim, mais do que isso, a gente precisa atuar como uma rede de contenção mesmo, né? Trabalhar de maneira articulada. Então, o Estado, o Executivo precisa fazer a sua parte, né? O Judiciário precisa fazer a sua parte, os pais, claro, também, né? E como é que a gente pode entender qual é a responsabilidade de cada um nessa rede de proteção das crianças e adolescentes na vida digital, né? Então, foi um encontro que a gente teve representantes do governo e, assim, da Polícia Federal. A polícia tem um papel importantíssimo de prevenção desses crimes, quando a gente fala em ataques a escolas, por exemplo, que já é resultado desse processo de radicalização que acontece dentro das redes, né? A gente precisa de regulamentação, né? Então, assim, qual o papel das plataformas, né? Qual o papel dos pesquisadores, da academia, da sociedade civil? Então, a gente colocou todo mundo junto para cada um dizer o que estava fazendo, né? A gente levou o Instituto Alana, a gente levou as próprias plataformas, as diversas autoridades do governo que têm linhas de políticas públicas voltadas para esse público, e expôs ali o que um estava fazendo e trouxe para os influenciadores o papel deles. E isso foi no ano passado, e a gente falando, olha, vocês, né, como que vocês podem ajudar a apoiar a proteção das crianças e dos adolescentes online, que tipo de comunicação é bem-vinda, o que evitar, né, porque essa coisa desse pânico generalizado também não é bom, não é frutífero, né, se fica todo mundo morrendo de medo e aí você não pensa direito, não reflete, toma essas coisas muito impulsivas, são coisas que precisam ser pensadas, né? Então foi um encontro muito, muito fortuito, que culminou na publicação desse guia voltado para os influenciadores e a importância deles de ajudarem, né, a conscientização, avançarem no avanço dessa agenda. E o Felca, ele mostrou... Trouxe o que faltava, né? Não, ele mostrou exatamente o que a gente diz há 6 anos, que é o poder do influenciador. E foi incrível. Ele conseguiu, né, o impacto que esse vídeo teve, né? Um influenciador com 30... Aí conseguiu... Bom, viralizou, furou todas as bolhas, né? Ele falou... O vídeo hoje já está com mais de 37 milhões de visualizações, mas muito mais do que isso, ele conseguiu botar um projeto de lei para ser votado, vamos né? Falar disso. Com urgência na pauta, um projeto de lei que estava... De 2022, imagina, 3 anos vagando, ele deu um pontapé que faltava. Exato. E não é pouca coisa, né? Olha o impacto disso. Olha o poder que o influenciador não tem, né? Quando usado por uma coisa positiva, né? Muito poderoso. E isso aconteceu ontem, né? Nós estamos gravando aqui no dia 21 de agosto de 2025, e nessa noite foi aprovado na Câmara o projeto. Então, a gente não tem texto, mas eu fui olhar no site da Câmara, né? Talvez você conheça mais
com certeza acompanhou a tramitação. Mas eu então fui pegar essa fonte assim, de segunda mão que diz o seguinte, que tem uma previsão de vigência depois de 1 ano da publicação da futura lei, e que esse projeto determina aos fornecedores que adotem, aspas, medidas razoáveis desde a concepção ao longo da operação dos aplicativos para prevenir e diminuir o acesso e exposição de crianças e adolescentes a conteúdos considerados prejudiciais a esse público. E fala também de um regulamento posterior. Como é que você está vendo a aprovação desse ECA digital? Eu sei que ainda está muito cedo, mas, de qualquer maneira, eu queria colher a tua impressão, se é otimista ou nem tanto. Como é que saiu isso? Assim, eu acho que foi uma grande conquista, né? A gente precisa de regulação, sem dúvida alguma, avança muito na proteção das crianças e dos adolescentes. Mas, assim, uma canetada não resolve, né, os problemas. É o legislativo cumprindo seu papel de legislar. O texto sofreu algumas modificações na Câmara em relação ao Senado, vai voltar para o Senado. Mas tem coisas ali que ficam, né, primeiro que vai ter 1 ano, e tem certas coisas que a gente ainda não sabe na prática, né, que vai precisar de mais detalhamento de como vai funcionar, né? Por exemplo, a questão da verificação etária, que hoje é um grande, no mundo inteiro é uma coisa que está sendo discutida, né? Porque a autodeclaração obviamente não está funcionando, as redes sociais elas têm ali, né, o Instagram é a partir de 13 anos, eles têm faixas etárias, mas é muito fácil você criar uma conta hoje, né? E o próprio adolescente consegue fazer isso sem os pais, né? Ali, inclusive, a lei, ela prevê que abaixo de 16 anos a conta precisa ser vinculada a de um adulto responsável, né? Mas a verificação etária, por exemplo, não está muito claro como é que vai ser feita, né? Diz que precisa de algum mecanismo mais eficaz, mas aí como é que vai ser? A gente vai ter que botar um CPF, né? Linkar a conta a um CPF, e quem não tem CPF? A gente vai estar promovendo uma exclusão digital, vai ser biometria, reconhecimento facial. Tecnicamente me faz pensar nisso. Mas isso fere também a questão da privacidade, né? Proteção de dados. E a gente quer que uma empresa tenha a cara de todas as crianças brasileiras né, no seu banco de dados. Então, essa é uma das grandes questões hoje, né, que tem se debatido em relação à segurança e privacidade de crianças e adolescentes, é como que a gente consegue fazer essa verificação etária de uma maneira que funcione, mas que também não fira, né, o direito à privacidade, outros direitos, né? E isso a lei não resolve, por exemplo, né? Mas traz avanços em relação ao perfilamento, né? Essa questão dos anúncios feitos ali, exato, né? Restringe bastante. A questão dos jogos online também traz avanços para que seja uma coisa mais segura. Mas assim, o Reino Unido em 2023, saiu uma matéria do Guardian essa semana, falando sobre os efeitos do Online Safety Act, né, que foi um pouco o marco regulatório deles lá, como a União Europeia também teve o DSA, né, e infelizmente aí saiu uma pesquisa recente que, apesar da lei, a lei deles não é voltada exclusivamente para crianças e adolescentes, é uma coisa que protege também crianças e adolescentes, mas é mais geral, assim. Mas não diminuiu, por exemplo, o acesso à pornografia das crianças, né? Continua com crianças... 30% das crianças de 11 anos já tiveram acesso à pornografia online, né? Apesar do Safety Act, que prevê que deveria dificultar o acesso a esse tipo de conteúdo, por exemplo, né? Tem muitos outros. Então, houve toda uma comoção com a regulação, promessas das plataformas, né, de desenvolverem tecnologias e mecanismos mais eficientes para evitar a circulação desse tipo de conteúdo. Só que o resultado
a gente ainda não viu um resultado muito concreto disso. Sim, isso me leva à minha última indagação, que na verdade é mais um convite a uma reflexão. Entre a conscientização, né, através da educação, letramento digital, e a regulamentação, o que é mais eficaz? Eu acho que você já antecipou essa resposta, mas de qualquer maneira eu queria que você concluísse falando disso. É isso. Acho que a regulação sozinha não vai resolver. Infelizmente, não tem bala de prata, né? Assim, a educação digital ela é fundamental. Fundamental para quem tá, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também, porque a gente fala muito do vício das crianças e dos adolescentes. A gente está tendo uma epidemia de saúde mental, de vício né, do scrolling ali infinito. Então, a gente precisa ter uma educação para fazer um bom uso, um uso saudável, usar a tecnologia a nosso favor, né? E não a gente sendo produto dessas tecnologias, como é que a gente pode pensar nesse uso. E até porque essas regulações todas, elas têm data de validade, né? Aí faz 18 anos e pode tudo, né? E aí o adolescente, não, tem 18 anos, então ele já vai saber navegar de maneira segura? Não vai, né? Então é isso, tem esse prazo de validade e que sem uma educação digital não adianta, né? Não adianta só proibir sem educar. Clara, parabéns pelo seu trabalho, muito bom te ouvir e ver que não saímos da teoria para a prática, né? Com ações concretas, muito bacana. Eu vou encerrar o programa agradecendo a audiência dos nossos ouvintes e os convidando a se inscreverem no nosso canal no YouTube, seguirem o programa para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo episódio, já sabem, está disponível no site da Ampere, no site da Rádio Roquete Pinto e nos tocadores. Muito obrigada. Obrigada.